Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente, por mais ou menos 15 minutos, estudamos a primeira obra da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro 2º, que trata sobre o mundo espiritual ou mundo dos espíritos. Este livro 2º tem 11 capítulos. E atualmente nós estamos no capítulo número 4, que trata da pluralidade das existências. Estamos tratando da encarnação nos diferentes mundos. E hoje, ontem vimos a questão 178, vimos outras também, mas vimos outra. Vimos a 177A, a 178, 178A. A 178 está falando sobre se os espíritos podem reencarnar em planetas inferiores àqueles que já viveram. Na 178A, se isso pode ocorrer por expiação também, e Deus não pode enviar espíritos rebeldes para mundos inferiores. Quem quiser saber sobre isso, é só porque agora vamos falar da B, então é bom que nós tenhamos ideia das questões de mesmo número, não é? E aí, a 178B, Kardec pergunta: quais os que têm que recomeçar a mesma existência? Então, quais os espíritos que têm de recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Cristina, se são espíritos imperfeitos, como é que eles podem ter missões? Muito simples, muito simples. No conceito de missão também está incluído o quê? A maternidade e a paternidade. E vamos pensar, mesmo que não conhecemos direta, indiretamente, através das notícias, conhecemos pais e mães que faliram na tarefa de maternidade e paternidade? Então, aí está, não é? Pode acontecer, então, em missões, e aí, claro, vai envolver também missionários, se não vão ter a mesma, por quê? Porque muitas vezes aquela missão, no caso dos missionários, de bons espíritos que assumem missões, se eles não fizerem a tarefa ou a missão, outro virá fazê-la. Então, aquela missão eles não vão poder fazer, mas vão poder fazer outra. Ok? Não fica a tarefa por ser feita. Já no caso de missões que estão, vamos dizer assim, que são as quais nos submetemos para o nosso crescimento moral e espiritual, essas nós vamos ter que passar por elas, sim. Outros não vão fazer essas provas por nós, porque é o nosso progresso. Então, os que faliram em suas missões ou em suas provas terão que recomeçar a existência dentro daquelas principais, porque muitas vezes nós vamos ter assim várias coisas que vamos desenvolver numa encarnação, mas temos aquele muitas vezes, não vamos invocar, porque não temos, já sabemos. Em questão espiritual, não tem sempre, não tem nunca, nem tem todos, não tem nenhum. Tá? Então, sempre, caso a caso. Mas vamos imaginar um suicida. Ele vai reencarnar, ele pode até trabalhar outras questões, virtudes e outras coisas, mas aquela encarnação, o principal ponto dela é o suicídio. A maior desafio desse espírito, no caso, está encarnado, dessa alma, é não se deixar arrastar por uma ideia suicida e
cometer o ato e ter este ato completo. Porque muitas pessoas tentam também, e tem a graça, vamos dizer assim, de não chegar ao final do ato. Estamos vendo o vídeo da Marisa, da Comunhão Espírita de Brasília. Ela conheceu o Chico Xavier, é uma pessoa muito, muito bacana de se ouvir. E ela traz vários casos do Chico. E ela estava contando que uma vez, Cacilda Becker tinha desencarnado há uns 2 anos, Chico estava andando na cidade de São Paulo e ela aparece para ele. Pede desculpas, que não tinha conhecido em vida, que precisava da ajuda dele naquele momento. Que o filho dela estava perto dali, se preparando para se matar. Pular de uma ponte, alguma coisa assim. E que ele fizesse isso, que ela teve autorização, claro, né, para vir e pedir isto neste exato momento. E ele então estava perto, chegou no menino e o segurou e disse: não faça isso, olha, sua mãe está aqui, está pedindo para que você não faça isso. E ele depois se tornou espírita e já tinham se passado muitos anos. Então, muitas vezes, há a ideia, há a tentativa até, e não há, vamos dizer assim, a conclusão de todo o processo, que é com a desencarnação pelo suicídio. Havendo essa desencarnação pelo suicídio, a próxima, ou próximas, caso ele vá repetindo o suicídio, até ele conseguir desencarnar, que não seja por suicídio, ele vai reencarnar com este propósito, é o principal, o primeiro, o mais importante. Claro, com isso ele, imaginemos, olha, Dona Ivone do Amaral Pereira. Conhecemos Dona Ivone, temos uma enorme admiração por ela. Trouxe-nos um dos melhores livros doutrinários do século XX, Memórias de um Suicida, História de Camilo Castelo Branco. Trouxe outros livros em que também ela conta de encarnações passadas, através do Espírito Charles, o seu mentor. E ela, na encarnação anterior a ser Ivone, ela foi suicida. Ela realizou coisas maravilhosas, foi irretocável na sua moral e no seu trilhar nesta encarnação. Mas o principal, fundamental ponto da sua encarnação era o suicídio. Porque ela tinha se suicidado na encarnação anterior. Então, esta era mesmo, esta em que ela veio, Ivone, era mesmo para reparar a questão do suicídio. Então, isso é importante. Recomeçar a mesma existência. Não se pode voltar na linha do tempo. A pessoa não vai voltar. Então, como é que vai ser isto, né? Recomeçar a mesma existência, com o mesmo nome, mesmo pai, mesma mãe. Não. A mesma existência em termos de planejamento reencarnatório. Quase como se a pessoa, principalmente em casos como suicídio, né? E aí não é nem a mesma, não é? Porque ele vai, o espírito, no caso, vai acumular outros prejuízos que muitas vezes o suicídio estende a outras pessoas do seu entorno, não é? Então, falir em missões, já vimos isto, ou em provas. 179. Os seres que habitam cada mundo alcançaram todos o mesmo grau de perfeição? Não. É como na Terra.
a seres mais e menos adiantados. Então, Kardec pergunta se os seres que habitam cada mundo alcançaram todos daquele mundo o mesmo grau de perfeição. Então, todos os que habitam, exemplo, Marte, são todos desta faixa de essa faixa vibratória? Não. Como na Terra também nós não temos isso, não é? Nós temos os que ainda estão renitentes no erro e aqueles que já estão fazendo escolhas bem mais felizes. Então, os espíritos respondem não, é como na Terra, há seres mais e menos adiantados. Questão 180. Passando deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Passando deste mundo para outro é desencarnando, ok? O espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Resposta: sem dúvida. A inteligência não se perde, mas pode acontecer que o espírito não disponha dos mesmos meios para manifestá-la. Isto vai depender da sua superioridade e das condições do corpo que vai tomar. Estou parando aqui para pensar. Passando deste mundo para outro, não é o mundo espiritual. É interessante porque este livro segundo fala do mundo dos espíritos ou mundo espiritual. E aqui está se falando de pluralidade das existências. Bom, não está se falando de desencarnação, então é indo mesmo para outro mundo e reencarnando neste outro mundo, ok? Não é desencarnação, então. Passando deste mundo para outro, ou seja, nós vamos para outro mundo. Continuaremos lá o nosso progresso. Esse é o exemplo que Kardec está buscando orientação dos espíritos superiores. Passando deste mundo para outro, ou seja, saindo do planeta Terra para reencarnar em outro mundo. O espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida, respondem os espíritos. A inteligência não se perde, mas pode acontecer que o espírito não disponha dos mesmos meios para manifestá-la. E isso vai depender da sua superioridade e das condições do corpo que vai tomar. Ou seja, ele vai para outro mundo e reencarnará em outro mundo. Como vai reencarnar em outro mundo? Lá no outro mundo, ele vai receber um corpo físico. E pode ser, como acontece aqui neste mundo também, que o espírito seja limitado na manifestação da sua inteligência por questões de provação ou de expiação. Ok? Então, pode ser, é o que ele diz aqui. Isso vai depender da sua superioridade e das condições do corpo que vai tomar, porque pode ser que ele não disponha dos meios para manifestar a sua inteligência. Então, isso vai acontecer mesmo em condições de necessidade reencarnatória, certo? Muito bem. Vamos ver aqui a 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Resposta dos espíritos. Sem dúvida, eles têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Mas esse envoltório é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É por isso que diferencia os mundos que devemos percorrer, pois há muitas moradas na casa de nosso Pai, sendo de muitos graus essas moradas. Alguns o recebem e têm consciência disso aqui na Terra, o que não acontece com os outros. Muito bem. Então, se reencarnarmos em outros mundos, na questão de ser semelhante ou não, ele vai responder. Veja, interessante como ele vai levando isso. Ele não se prende ao fato de ser semelhante ou não semelhante.
Ele se prende ao fato de terá um corpo espiritual, ao reencarnar terá um corpo físico, ok? Como aqui também é assim. Porque é necessário que o espírito se vista de matéria, quinta essenciada, menos densa, e reencarnando vai ter um envoltório material. E aí ele diz aqui no meio, é isso que diferencia os mundos que devemos percorrer, pois há muitas moradas na casa de nosso Pai, sendo de muitos graus essas moradas. Alguns o recebem e têm consciência disso aqui na Terra. Recebem o corpo. Né? Às vezes nós temos consciência de que estamos reencarnados, outros não acreditam nisso. Não acreditam nisso. Mesmo os materialistas acham que o espírito é o corpo. Morreu o corpo, morreu tudo. Existem mundos, por exemplo, mundos felizes. Nosso mundo é de provas e expiações. Nos mundos felizes, nós vamos ter espíritos bons que ainda vão precisar reencarnar, ok? Mas os corpos que recebem são muito mais sutis que os nossos. Então é muito difícil de falar em semelhança quando nós já somos diferentes desses irmãos de outros mundos que estão em condições tão mais sutis que o nosso, que ainda é um mundo de provas e expiações. Imaginemos, então, os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros. A gente não tem nem ideia do que seja, não é? Cristina, e o mundo de regeneração? O mundo de regeneração é um mundo intermediário entre provas e expiações e os mundos felizes. É um mundo transitório, que tem muito menos tempo de duração, vamos dizer assim, do que um mundo de provas e expiações e um mundo feliz. É um mundo de transição, que tem como objetivo depurar aqueles que estão no pecado e outro lá, né? Vão com aquela nota bem na média, não sabe se repete de ano ou se passa de ano. Então, esses espíritos ficam durante um tempo, ficam nesse estágio de regeneração para ver se estão melhorando mesmo ou se não vai, e aí vão para um mundo compatível mais com o seu grau vibratório. E outro objetivo do mundo de regeneração é refazimento dos espíritos da longa e penosa fase de provas e expiações. É uma fase longa, é uma fase penosa, e esse tempo de regeneração é para esse refazimento. Cristina, onde está isso? Capítulo 3, Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do Pai, ou na casa de Deus. E já passamos quase 4 minutos. Até amanhã, muita paz a todos. Estaremos aqui de volta amanhã com o nosso programa, Projeto 15 Minutos, mais ou menos 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.